Oi, gente! Glória a Deus! Cadê vocês? Hoje nós vamos ter uma live tremenda com a Thaís Portela e vai ser demais, gente. Quem aí tá sonhando já com essa live, tem um testemunho lindo, vocês vão ser muito abençoados. Então quem tá na expectativa aí, vai dando glória a Deus. Já nós vamos chamar a Thaís, tá? Então vamos lá, gente, vamos começando. Vamos começar orando, né? Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom. Glorificamos o teu nome por esse dia que o Senhor nos deu, que o Senhor fez. E nele vamos nos regozijar, vamos nos alegrar. Oh, Espírito Santo, abençoa cada pessoa que está entrando nessa live, que vai entrar nessa live. Em nome de Jesus, atrai as pessoas que o Senhor deseja para essa live. O Senhor projetou, o Senhor planejou. Glória a Deus. Amém, gente? Quem está feliz aí? Glória a Deus. Eu quero que você faça o seguinte, que você envie essa live aí nesse aviãozinho que está aqui embaixo. Quero que você compartilhe assim para uns 10 amigos entrarem nessa live, tá bom? Quem aí tem sonho? Quem tem sonho engavetado, coisas que você nem pensa, isso não é pra mim, não quero mais nem pensar, fui tão decepcionada na área sentimental, não quero mais nem saber, né? Quem aí tem sonhos profissionais, eu também não tô desistido. Quem tá desistido? Se você conhece alguém que tá desistido, manda essa live para essa pessoa. Tá bom, gente? Glória a Deus. E vamos lá. Vamos mandar. Glória a Deus, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Manaus está aí. Glória a Deus. Letícia Oliveira. Acho que é Débora. Karine. Um cheiro, Karine. Andreoli. Acho que é Andreoli. André, sei lá. Ronari Alencar. Amém, gente. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos chamando. Convida aí o povo. Manda esse aviãozinho pros seus amigos. Oh, meu irmão Vitor tá aí. Meu amigo irmão, gente. Te amo. Beijo. Francisco tá aí. A Érica de Açailândia. O Leandro. Glória a Deus, amém? Ceará Mirim, Rio Grande do Norte, está presente. Gente, essa live é tremenda, vai falar sobre sonhos. Você que não sonha mais com a área sentimental, fica na live que Deus vai falar com você. Amém? Você que tem algum sonho, Deus vai falar com você. Porque Deus é o Deus que realiza sonhos. E eu vou chamar agora a Thaís. Ela é linda. Eu sou admiradora da Thaís. Ela chama ela pra gente começar a live, né? Vamos lá, Thaís. Vamos entrando. Estamos aqui, minha amiga. Que linda! Bom, nós oramos antes de começar a live, né? Em off, no WhatsApp. Você falou, né, a sua admiração, mas eu quero falar a minha admiração por você, viu? Eu conheci o Samuel. Depois eu quero que você conte, se apresente, mas antes eu quero falar um pouquinho da minha admiração por você. Eu conheci o Samuel quando eu estava grávida do meu primeiro bebê. Fui no programa dele de rádio. E aí ele começou a falar que era solteiro, que estava esperando no Senhor. E aí eu lembro que eu nunca esqueço essa frase que ele disse. Que ele estava esperando a mulher certa, porque a mulher certa é a mulher que chuta o homem para cima. Eita! A mulher errada era aquela que chutava o homem para baixo.
E como eu sou pastora aqui na igreja, eu sempre falo, olha, a mulher de Deus chutou o homem pra cima. Então, por favor, chute seu marido pra cima. Isso ficou na minha cabeça. E aí eu lembro que quando eu vi vocês na live, que vocês se apresentaram, ele te apresentou, eu te vi, eu disse, nossa, mas que jovenzinha, tão cheia de graça. E Meu aí Deus. eu fui lá no seu Instagram e vi suas postagens. E através das suas postagens eu pude ver uma pessoa jorrando a graça de Deus através dos seus lábios, Glória a através da sua Deus. vida, sem você Glória a precisar falar Deus. nada. E assim, o que eu posso quando eu vejo você? Uma pessoa admirável, uma pessoa que eu admiro Glória a e Deus. que eu tenho aprendido com a sua vida. Glória a E Deus. uma coisa assim que eu achei muito bonita em você é como você é feliz na fase que você está, quem você é, né? E eu acho que muitas vezes a gente não é feliz com o que nós estamos vivendo, com o que temos. E eu pude ver isso em você. Glória a Mas Deus. aí, Thaís, se apresenta pro pessoal que é do meu Instagram, que tá te vendo. Meu Deus do céu, depois de uma fala dessa, amiga, aí eu fico assim até emocionada, meu Deus do céu. Boa noite, pessoal. Eu sou a Thaís Portela. A pastora Mila me fez esse convite muito honroso. Eu estou aqui muito feliz e eu me sinto realmente assim muito honrada com essas suas palavras, Mila, porque eu que sou sua fã, eu fico, olha, quando eu tinha na minha adolescência que eu lembro que eu sempre gostei assim de uma música animada. Daqui a pouco eu descobri de alguma forma, eu não lembro como foi, a música abalou geral. Essa música pra mim era top demais. E o Coração de Jesus bate assim também. Eu sou apaixonada nessas duas músicas. Glória a Deus. E aí, quando o Samuel falou comigo, né, que você tinha entrado em contato e tal, pra gente fazer essa live juntas. Então, eu quero te falar, pastora, que eu me sinto muito, verdadeiramente honrada, agradeço essas palavras e honro a sua vida, a vida da senhora hoje, por ser essa grande mulher de Deus que tem feito a obra de Deus com tanta excelência, com tanto amor e o principal, com muita unção e a direção do Espírito Santo, né? Então, Glória a Deus. muito honrada com esse convite, que o Senhor possa estar aqui conduzindo o Espírito Santo, o que a gente for fazer. Eu quero falar para todos que estão já na live que nós hoje vamos falar sobre sonhos e vamos falar sobre área sentimental. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa live. Amém. Glória a Deus. Thaís, conte aí, conte o seu testemunho, né? O seu Instagram e do Samuel é apaixonante, né? Eita, minha amiga, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração tá cheio, né? Pois o nosso coração tá cheio de amor e aí a gente fica aí só postando coisa e o coração tá cheio, né? Que é as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, né? E a gente se alegra com vocês. Fala aí pro pessoal quem é você. Conta um pouco do seu testemunho, porque tem muita gente que tá desistida. Tem gente que já pensa assim, já fui muito decepcionada na área sentimental, já tentei de todas as formas, não, isso não é pra mim, eu tenho um karma, meus pais foram separados, eu nunca vou casar, eu tô esperando muito tempo na igreja, já tentei, né, como diz o meu esposo, vai receber a coroa dos 30. Ai, E ai. aí, tem muita gente assim, e quando eu olho pra você, eu vejo assim, sabe quando você olha para alguém e se inspira? Eu queria que você Oh, meu passasse para Deus. jovens que estão aí, que estão desistidas, que acham que Deus está demorando demais. Não, eu vou ficar com um, vou ficar com outro. Deus esqueceu de mim, vou dar um jeitinho. Conta aí o seu testemunho, que eu acho que o seu testemunho em si, né? Meu testemunho é de renúncia. Então, eu tenho, querendo ou não, uma propriedade lá. E eu acredito que você tem esse testemunho, assim, de uma jovem que... Conta aí, Thaís. Conta. Amém. Mila, pastor, o pessoal tá falando aqui para tirar os comentários, que às vezes a gente fica. Peraí. Vamos lá. Eu vou contar um pouquinho aqui. Peraí, E gente. aí Tô vendo se eu sei tirar os comentários, porque eu tô com esse acho que é uns celular. 3 pontinhos que tem aí do lado dos comentários. Tem uns 3 pontinhos. Tirei. Pronto, ótimo.
Pois é, então assim, eu quero falar para você hoje que está aqui nessa live, meu testemunho, contar para vocês o meu testemunho. Eu acabei de completar agora, no mês de maio, 30 anos, completei 30 anos. Nasci num lar cristão, minha família toda é evangélica, eu tenho... desde os 6 anos, meu pai foi consagrado pastor. E na minha adolescência, eu fiz uma oração, pastora Mila, para Deus. E eu falei assim para o Senhor, né? Que eu era uma pessoa muito intensa nas minhas amizades. Eu sempre vivi com muita intensidade os meus relacionamentos dentro de casa, da minha família e com as minhas amizades. E aí eu ficava pensando assim, gente, no dia que eu começar a me relacionar, eu tenho certeza que eu vou entregar o meu coração, né? Eu vou ser intensa e tudo mais. Aí eu pensava assim comigo, gente, se eu fizer uma escolha errada, eu vou me machucar muito, com certeza. Então, quando eu tinha ali, pastora Mila, por volta ali dos 13 anos, aí eu fiz uma oração, adolescente, eu fiz uma oração para o Senhor e falei assim para Deus que Ele adormecesse meu coraçãozinho, que Ele fizesse meu coraçãozinho dormir e que na hora certa o meu coração acordasse para um grande amor, não é verdade? E aí, o que aconteceu? Quando eu fiz essa oração, e aí parece que Deus ouviu essa oração. Aí eu fiz 14 anos, 15 anos, 16, 17, e aí eu pensava assim comigo, né? Sempre confiando em Deus, que Deus ia me abençoar com um casamento abençoado, com um bom relacionamento. E aí eu costumo falar que assim, o que fez toda a diferença nesse meu tempo da espera foi o fato de estar sempre perto de Deus e ter um relacionamento com o Senhor. Estava muito ativa na igreja, corri atrás dos meus estudos, de uma vida profissional, durante toda a minha adolescência, estudando. Aí terminei o ensino médio, fui para a faculdade, cursei a faculdade de Direito, sou formada em Direito. E aí depois, logo em seguida, nós iniciamos aqui um projeto, nós empreendemos e temos aqui em Brasília hoje uma loja de artigos para o lar, que é o Shopping da Casa. E eu tô ligada. Verdade? Que maravilha! Só Pois é, pastora. Aí quando, passando pelos 21, 22, 23, 24 anos, aí eu fiquei falando assim para Deus, eu falei assim, Senhor, eu acho que meu coração não tá dormindo não, acho que morreu, acho que agora morreu, porque não parece que o negócio não desengancha, meu Deus do céu. Mas mesmo assim, esperando, eu sou muito assim otimista, um pouco brincalhona também, né? Mas como toda mulher, eu sempre tive esse sonho de me casar. Eu sempre fui muito romântica. E é por conta exatamente desse... né? Exatamente. Mas é justamente por conta desse romantismo todo que eu colocava as minhas confianças no Senhor. Sempre. Eu acho que o maior diferencial de ter conseguido esperar em Deus durante tantos anos, o que mais fez a diferença, eu acho que na minha vida, foi estar perto de Deus, buscar a face de Deus, não só da boca para fora, sabe, pastora? Porque muitas vezes nós vivemos numa situação assim, que a gente está na igreja e a gente fica colocando a responsabilidade toda em Deus. A gente fala assim, como se Deus fosse obrigado a responder às nossas orações, como se Deus fosse obrigado a fazer o que eu quero. E aí a gente não faz a nossa parte, né? Quando nós chegamos na igreja, a senhora pastora, chamo de senhora de você, eu chamo de senhora pelo respeito. Pode chamar de senhora? Pode ser você. Ai, meu Deus. Você para me ficar mais nova. Eu falo senhora pelo respeito com a pastora, né? E aí, pastora, eu fiquei assim, às vezes a gente fica ministrando e nós falamos para as pessoas assim, que Deus tem o melhor para a sua vida e de fato Deus tem, mas cabe a nós estar no lugar da bênção de Deus, no lugar da obediência, no lugar onde o Senhor vai ordenar essa bênção, porque a gente às vezes vive uma vida que a gente faz o que a gente quer fazer. E aí depois quer que Deus abençoe, ainda fica chateado quando Deus não abençoa a gente, não é verdade? Então, eu acho que o que faz a diferença na nossa vida é relacionamento com Deus. É ter uma vida com Deus, buscar a face do Senhor, caminhar com Jesus. Nos momentos difíceis da minha espera,
já para chegar aqui no final da história, quando eu tive... Quanto tempo, Thaís, de espera? Então, pois é, aí quando eu 26, 27, 28 anos, quando foi no ano passado, eu tive um relacionamento rápido, mas aí quando foi agora, no comecinho desse ano, em janeiro, eu conheci o Samuel no ano passado, no final do ano passado, e nós começamos um relacionamento agora nesse comecinho de ano, e o Senhor simplesmente me surpreendeu com esse amor. Com esse amor. E aí o Samuel chegou na minha vida. O Samuel é um presente de Deus. Ele é muito mais do que durante todos esses anos eu esperei. Ele é. E aí, para completar a bênção que a gente está aqui agora, eu estou aqui nessa live já noiva, que agora no último dia 20 de agosto, fui pedida em casamento. E estou aqui noivíssima aqui agora. E para falar para vocês que Deus realiza sonhos. E Deus fez na minha vida muito, 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 muito além do que eu pedi, do que eu pensei, do que eu esperei e até mesmo do que eu orei, né? Toda essa trajetória até os meus 30 anos que eu passei, eu tive dias de solidão, eu tive dias de tristeza, tive dias de... Mas nunca, pastora, eu nunca deixei de acreditar que Deus iria me abençoar com o casamento, porque a família é vontade de Deus, a família é um projeto de Deus. Então, sempre quando eu queria desanimar, eu corria para Jesus. Toda vez que eu queria dar aquela que tinha, principalmente no sábado à noite, que sábado à noite é a solidão mais severa que tem, é a do sábado à noite. Mas a gente, aí sempre quando às vezes no sábado à noite eu não estava fazendo, eu estava com nenhuma atividade na igreja, eu atuo no Ministério de Louvor e também na liderança dos jovens. Então, isso já deixa a nossa vida bastante corrida, né, pastora? Mas quando às vezes eu dava aquele dia, assim, de solidão, aquela coisa, quando eu estava mais desamparadinha, assim, mais solitária, eu ia orar e falar com o Senhor. E eu falava assim, pastora, Senhor, hoje é o dia daqueles. Eu sempre fui muito sincera com Deus. E aí eu falava assim para o Senhor, pastora Emília, eu falava assim, Senhor, hoje é um dia daqueles, um dia de solidão. E aí eu falava assim, Senhor, eu fiz um dia uma oração para o Senhor e eu pedi para o Senhor colocar meu coraçãozinho para dormir. E eu fiz essa oração, esse compromisso não foi com ninguém, foi contigo. Então eu quero te dizer que hoje é um dia difícil para mim, Senhor. Me dá um abraço aqui agora, eu te peço um abraço, eu tô me sentindo tão sozinha hoje. Mas eu falo assim sozinha, não porque minha família estava longe, mas é porque é aquele lugarzinho que é só um amor que supre, não é verdade? E aí é por isso que eu já quero falar que o nosso Deus, ele supre todas as necessidades da nossa vida. Deus, ele é tão poderoso em suprir filhos que perderam seus pais, filhos que perderam suas mães. Essas pessoas, elas têm uma porção especial de Deus sobre a vida delas. Esposas que talvez hoje estão sem seus maridos, situações de abandono, situações de solidão. O nosso Deus, ele tem esse poder e esse desejo de suprir isso quando essa situação é uma situação que não veio da pessoa, foi uma situação que ocorreu, não é verdade, pastora? É verdade. Então, é lindo isso que Deus faz. Faz 13 anos que eu sou convertida. Então, quando eu cheguei na igreja, eu tinha 23 anos. Então, eu cheguei na igreja, todo mundo na igreja, da nossa igreja, ninguém namorava. Era aquela coisa assim, não, eu estou orando para casar. Eu disse, como é que esse povo é feliz e não tem namorado, né? Eu vinha do mundo diferente. E eu percebi que aquelas jovens estavam todas envolvidas com Deus. Isso. E aquilo me gerou uma vontade de ser parecida com elas. De ter aquela alegria que não estava em pessoas, mas estava nele. E eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu renunciei tudo. E eu passei 3 anos solteira. E nesses 3 anos, igual você está falando aí, né? Eu casei com 26 anos. E nesse tempo meu tem esse momento de carência mesmo. Sim. Eu lembrei você falando, eu lembro que eu ia para dentro do meu quarto. Quando o inimigo tá atacando, você não vai casar. Não tem.
Sabe aquele momento assim, parece que tá te esmagando. Eu lembro que nesse dia, eu acho que foi um dia que Deus falou assim, vou liberar sobre a vida dela. Que eu lembro que nesse dia eu me ajoelhei e falei, eu te adoro. Porque eu sei que o Senhor está preparando o melhor para mim. E uma coisa, Thaís, que eu queria que você compartilhasse com o pessoal, é que, pelo que eu entendo, você tem muita convicção e muita paz. Sim. Né? Quando eu fui casar, eu sentia muita paz, convicção, muita alegria. Meu Deus do céu. Fala aí, porque tem gente que fala assim, eu não sei se eu quero casar com ele, será? Tem dúvida. Quando eu olho pro meu esposo, eu penso, meu Deus me deu infinitamente mais, porque é impressionante, né? E você vai ver depois, com o tempo, você casada, lógico, vai ter um defeito, vai ter aquele momento de tensão, porque é duas pessoas morando juntas. Mas você vai sentir assim, nossa, que coisa maravilhosa. É porque o próprio Deus está no relacionamento, né? Exatamente. Fala aí pro pessoal sobre essa paz que você sente. Porque dá para perceber que você fala com muita alegria. Gente, eu falo o seguinte, que as coisas de Deus... Peraí, deixa eu mostrar aqui, que tem até um... Eu coloquei aqui até uma fotinha nossa aqui, ó. Que tem aqui uma fotinha aqui, coisa mais linda aqui. Gente, não é querendo falar não, mas vocês são lindos, viu? É um casal muito bonito esse casal, pastora. Pense num casal bonito. Deus vai usar muito aqui, ó. Tô aqui pertinho aqui do meu amor, aqui dessa foto aqui, fazendo a live aqui pertinho. Mas sabe por que eu falo isso, Thaís? Porque talvez tem gente aqui na live que tá num relacionamento e tá enrolando, né? Ou tá num relacionamento só pra... eu tô carente, tô com ele, não é a pessoa que eu quero, mas eu tô carente. Tá suprindo a minha carência, sabe? Talvez você tá até usando só uma pessoa, como acontece muito, né? Não sente paz, não sente convicção, não sabe se é aquela pessoa. Talvez nunca provou de um relacionamento com Deus. Conta aí pro pessoal essa paz. Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante, né? Como saber se é a pessoa certa? Essa é uma pergunta assim, que a gente recebe bastante. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, que as coisas de Deus envolvem paz. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala sobre a paz que excede todo entendimento. Essa é a paz de Deus. A paz de Deus, ela excede o entendimento porque ela é assim. Às vezes você está passando o momento mais difícil da sua vida e você sente paz. Às vezes você está vivendo uma situação muito adversa, mas você está em paz. E essa paz é a paz que vem de Deus. Do mesma forma, o contrário também existe. Pessoas que têm a vida perfeita, que estão assim vivendo a melhor fase da sua vida e não sente paz. Isso acontece muito. Porque às vezes falta o principal, que é Deus na vida. Que falta Deus no coração. Então, quando nós recebemos essa pergunta, como saber se a pessoa que eu estou é a pessoa certa? Paz é um dos principais motivos, na minha opinião. Porque assim, pastora Mila, quando nós estamos numa situação, que aquela situação traz pra gente fadiga, traz pressão, traz dor, traz desconforto, constrangimento, para mim é um dos sinais que não é da vontade de Deus. É um dos sinais que Deus não está no negócio ali, né? Porque quando Deus está, a gente sente paz no nosso coração. A paz, a palavra de Deus fala que a paz que a paz de Deus seja como um árbitro para o nosso coração. A palavra de Deus em Colossenses, se eu não me engano. Então, quando eu estou com o Samuel, eu sinto uma paz tão extraordinária, igual você falou. Não é que é um relacionamento perfeito. Eu tenho defeitos, o Samuel tem defeitos. E a gente vive, nós somos dois seres humanos, então assim, não é questão de falar assim de perfeição, que não sei o quê, mas existe paz. Outro motivo, na nossa opinião, na minha opinião, que é um indicador de que é a pessoa certa. A bênção dos pais. Os pais estão, abençoam. Um relacionamento que você chega em casa, sua mãe olha pra você, seu pai olha pra você e sorri. Não é aquela coisa que você chega em casa e por conta do relacionamento, daquela opressão, você chega em casa e é uma tristeza. Então, assim,
tudo que Deus faz, quando Jesus fala, olha, o ladrão veio para roubar e destruir, né? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E abundância de vida em todas as áreas da nossa vida. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, no ministério, fazendo o que a gente ama fazer. Desde o momento que acorda até a hora que vamos dormir. Vida abundante. Gente, olha, eu realmente fico pensando assim, que Deus, ele tem prazer nisso aí, em ver os seus filhos assim, com vida abundante, vivendo na plenitude da vontade dele, na plenitude da presença dele, vivendo em abundância de alegria. Aí às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que você é tão feliz? Não tem problema não? Eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu enfrento, lá na minha empresa, na nossa empresa, a minha função é o financeiro, pastora Mila. Então você imagina às vezes os desafios que eu não encontro na questão financeira da empresa. Mas um dia eu aprendi que nós experimentamos a porção de alegria que escolhemos experimentar. Por quê? Porque o fruto do Espírito é alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. E aí a alegria, ela está disponível para mim como um fruto do Espírito. Quanto mais cheia do Espírito eu estou, então mais alegria eu posso experimentar. Então, quando chega no final do dia, eu escolho a porção de alegria que eu escolho experimentar. Sabe? Eu escolho, e a alegria não é simplesmente algo momentâneo, é algo independente das circunstâncias. Por quê? Porque Deus é alegre, porque Deus criou a alegria, porque Ele tem para mim vida abundante e porque a alegria está baseada em quem Deus é e não em circunstâncias. Então é por isso que eu escolho ser alegre, é por isso que eu escolho estar alegre. Quando eu estava no meu tempo de espera, enquanto eu não tinha encontrado o Samuel, às vezes eu recebia muitas pressões, né, das pessoas. Poxa, a Thaís está escolhendo demais. A Thaís, às vezes, é muito exigente. Muita coisa que a gente escuta, né? Ah, vai ficar pra titia. E de fato, já tenho 2 sobrinhas já nessa experiência, nasceram 2 sobrinhas, só para as piadas ficarem mais enfáticas ainda. Enquanto eu esperei esse grande amor, o meu bom encontro, nasceram 2 sobrinhas, mas eu tinha 2 escolhas. Ou eu poderia escolher ficar triste, eu poderia simplesmente deixar de confiar em Deus e fazer a minha parte e ficar desesperada e entrar em qualquer relacionamento, ou eu poderia também continuar confiando no Senhor e esperando nele que na hora certa as coisas iriam acontecer. E eu sempre escolhi essa parte, pastora Mira. Eu sempre escolhi confiar no Senhor e também fazer a minha parte, porque assim, como eu estava falando aqui um pouco antes, às vezes a gente coloca uma expectativa em Deus e está certo colocar expectativa em Deus, eu não acho errado. Toda a nossa expectativa, eu acho que ela deve ser colocada mesmo no Senhor. Mas nós também não podemos negligenciar a nossa responsabilidade. Que nós temos a responsabilidade de cuidar de nós, de cuidar de ser... É igual aquela história. Às vezes a pessoa quer sonha para a sua vida. Uma pessoa de Deus, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa isso e aquilo. Mas quando você vai olhar no espelho, é uma pessoa preguiçosa, que não quer trabalhar, que não quer ler a Bíblia, que não quer orar, que não quer crescer. E aí fica falando assim, é porque Deus não me abençoa. Então a gente precisa fazer a boa tarde. Enquanto nós esperamos a pessoa de Deus, nós precisamos nos tornar também essa pessoa de Deus para alguém. Então, crescendo espiritualmente, crescendo profissionalmente, crescendo como pessoa, não é verdade? Em amadurecimento. Vivendo, né? Vivendo, enquanto espera, vivendo também. Às vezes tem muitas pessoas que acham que a vida só vai acontecer depois que encontrar esse amor, né? E aí muitas vezes atrasa muito a vida, né? Ah, eu só vou fazer uma pós-graduação depois que eu me casar. Ah, eu só vou fazer isso e aquilo depois que eu me casar. Quando na verdade a gente precisa esperar em Deus, mas esperar vivendo, crescendo. Eu falo vivendo nisso, né? Ajudando. Eu que cresci e fui criada na igreja.
Gente, esse era um tempo que eu sou muito consciente. Era o tempo que eu mais me doei na casa de Deus. Foi esse meu tempo da espera. Indo para a igreja, ajudando em congressos, aí fazia trabalhos, reunia os jovens, fazia trabalho com as meninas, e uma coisa assim tão, né, tão empolgada fazendo, porque eu sei que agora, depois que eu me casar, aí vai ser outro tempo, uma nova fase, né, pastora? Que a senhora sabe bem como é que é. Eu acredito que é uma fase assim que você cresce mais, mas é uma dedicação à sua casa, né? Você tem uma casa para cuidar, você vai ali ser esposa, você tem que ser a esposa mesmo, né? Tem gente que quer casar, mas não quer ser esposa, não quer ser uma boa dona de casa. Então é aquele momento onde você vai ter que administrar a sua casa ali, você vai ter que chutar o homem para cima, viu, Thaís? Ai, aí eu gosto muito de falar Então, sobre as assim, fases. tem isso. E quando nascem os filhos, é uma nova Aí é fase. outra fase. É, Exatamente, eu gosto muito de um falar tempo, isso. é um tempo mesmo de se doar, né? É um tempo de muita doação, é um tempo ali que você vai ter que. Mas é um tempo muito de crescimento. Eu acredito que vocês vão crescer mais ainda, porque Deus ele une propósitos, né? É impressionante. E o que eu Verdade. tô gostando do que você tá falando, que é muito bom, é que a gente tem que viver, né? A gente tem que ser feliz, né? Deus tem que olhar para você e ver que você tá confiando nele, que você tá vivendo, que você tá fazendo a obra, e ele vai te entregar o melhor, né? Eu vejo muitas jovens dizendo que estão esperando, mas são jovens que não oram, né? Indo na casa do Senhor, mas gente, Deus ele vai honrar a nossa fé, Honra. vai honrar a nossa espera, mas a nossa fé e fé tem que ter atitude de oração, atitude de palavras, de ações de graça, né? De súplica, igual ele falou, andeis preocupados, mas que sejam reconhecidas diante de mim as vossas petições com a oração, com a súplica, com ações de graça. Então, assim, é viver mesmo. Porque, assim, quando você casa, eu posso falar dessa parte, é maravilhoso. É muito bom quando é com Deus. É maravilhoso, é tremendo. Só que você tem que entender que se você não é feliz solteira, você vai sufocar o seu marido. Exatamente, exatamente. Não é verdade? Então é importante isso que você está falando aí. Eu gosto muito de falar, e de enxergar também a vida de uma forma cíclica. Nós vivemos, Eclesiastes 3 está aí também para provar isso, né? Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar um pouco, tempo de chorar, tempo de sorrir. E aí nós temos temporadas na nossa vida, nós temos ciclos que se iniciam e que terminam, né? E aí, às vezes a gente fica olhando tanto para o próximo ciclo e a gente não completa esse ciclo que a gente está vivendo hoje, não é verdade? Então, assim, o ciclo da minha vida de solteira, eu quero viver ele com tudo que ele tem direito no sentido de me preparar para ser uma boa esposa. Eu não quero pensar em ser esposa só depois que eu for esposa. Eu quero me preparar agora, mas eu quero viver esse meu momento da solteirice me doando na casa de Deus. Eu quero viver esse tempo cultivando as minhas amizades. Eu até falei na live que eu fiz com o Samuel primeiro, eu falei assim sobre até as viagens. Enquanto eu estou solteira, eu posso me programar para viajar com as minhas amigas assim, né? Gente, vamos programar uma viagem. A gente entra aqui num carro e sai, do nada. Ou então a gente sai uma promoção na internet de uma passagem, a gente compra essa passagem e aí vai. E eu estando solteira, eu posso fazer isso com muita facilidade. Agora, depois que eu me casar, eu não vou poder viajar? Pode, mas você sabe, né, pastora, que é toda uma programação que tem que ser feita na casa, porque tem filhos, porque tem que alinhar com o marido, as férias do marido com as férias da esposa, e não sei o que e tal. Então, assim, mas
é um novo tempo, é um novo ciclo. A fase de solteira é um tempo, namorando outro tempo. Eu estou agora na fase noiva. Agora é a fase de organizar casamento, de sonhar, de É boa, conversar essa também. fase é boa. Essa fase é muito boa. De conversar também, conversar com o Samuel também, coisas que a gente precisa conversar antes de casar. É uma fase de mais conhecimento, né? Que a gente tá alinhando algumas coisas. E aí depois tem a fase de casar e depois vem a maternidade. Então, assim, o resumo de tudo isso é que nós possamos estar atentos e viver a cada fase da nossa vida, cada ciclo que se inicia e termina, e também porque Deus, ele trabalha na nossa vida em cada uma dessas fases. Já viu aquela história do deserto? O deserto é como se fosse uma provação de Deus na nossa vida. E a gente só passa desse deserto quando a gente é aprovado. Então eu falo assim para o Senhor, eu falo, Senhor, que eu seja uma pessoa que eu aprenda rápido. Sabe aquela, eu sei que tem coisas que a gente só aprende vivendo de fato. Mas tem coisas que a gente aprende olhando o erro do outro. A gente fala assim, olha, eu vi o outro errando, então eu não vou cair nesse mesmo buraco que essa pessoa caiu. Então, que eu seja essa pessoa que eu não tenho que cair no buraco para me poder entender, sabendo que o outro caiu. Entende? Então, assim, que nós possamos viver cada fase da nossa vida com sabedoria e ultrapassando e vencendo e crescendo em cada fase. Eu acho que isso é que faz toda a diferença na nossa vida, né, pastora? É verdade, gente. E, gente, ó, já aprenda aí. Aprender com os erros dos outros é muito bom. Você, não, por aí eu não vou. Né? Casar sem a bênção dos meus pais eu não vou. Ficar com um e com o outro também eu não vou. Né? Porque não adianta, não vou ficar com um e com o outro esperando o meu ungido. Aí, na hora que o teu ungido chegar, tu tá muito ocupada, né? Ah, eu tô Exatamente. suprindo a minha carência aqui no WhatsApp, numa conversinha, ninguém tá vendo, minha pastora não tá vendo, minha líder não tá vendo, lá na igreja eu me faço de santa. Não, mas isso aí, E não adianta, Deus tá vendo, é Deus que dá. nós Essa precisamos estar atentos que toda semeadura tem uma colheita. É uma coisa que eu falo muito com as jovens é assim, muitas vezes, a jovem fala que está esperando em Deus, mas na verdade, no momento ela está sem contatinho, ela está sem opção. Aí quando está ali sem nenhum contatinho, que a gente chama de contatinho, né? Aquela pessoa que fica conversando, né? E que não desenrola nada. Aí fica ali no contatinho, mas está enganchado. Aí fala assim que eu tô esperando em Deus. Aí daqui a pouco não, porque a pessoa tá, na verdade, tá sem opção naquele momento. Aí depois aparece e tal. Então, assim, tudo que a gente planta, a gente colhe. Não tem desculpa. De Deus não se zomba. Então, o que eu planto, eu colho. Então, como eu disse aqui, o Senhor, ele é poderoso como nosso Criador de suprir todas as nossas necessidades. A gente tem essa mania de ler o Salmo 23 só porque é um salmo muito famoso, né? Mas quando a gente lê prestando atenção em cada palavra, e a gente fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará no dia que eu estiver carente. Ele é o meu pastor, ele é o meu pai. Pastor, eu gosto muito de falar sobre a paternidade de Deus, porque é aquela história, né? O Senhor, ele nos ama tanto, ele nos ama tanto, ele nos abraça e ele é um pai para nós. Deus é um pai, a gente ora, papai do céu, criança. Papai do céu. Verdade. E muitas vezes nós não, como é que eu posso falar? A palavra não é aproveitamos, mas nós não vivemos como filhos. Às vezes nós não estamos, fazemos uso, aproveitar, eu falo aproveitar no bom sentido, da paternidade de Deus, viver como filhos amados, como filhas amadas. Então, no dia da carência, você tem liberdade de chegar para Deus e falar assim, papai do céu, me supre hoje, me ajuda hoje. Olha, quando eu chegava para Deus nesses dias que eu estava mal, às vezes solitária e tal, sentindo um dia essa falta, às vezes eu orava e falava isso para Deus, falava isso para Deus, pastora, e eu falo para você assim, com toda sinceridade, o Espírito Santo, ele não me deixa mentir nesse momento. Quantas vezes eu acabava de fazer essa oração, meu telefone tocava, era uma amiga, falava assim, Tatá, eu acabei de lembrar de você aqui. Aí, vamos marcar um cinema? Vamos pro cinema agora? Vamos.
Aí era como se Deus estivesse me dando um abraço ali naquele momento, falando assim, minha filha, eu não vou Glória a deixar Deus. você ficar aqui quietinha. Às vezes era minha mãe mesmo entrava dentro do quarto e falava assim, minha filha, não sei o que, aí começava a conversar comigo. E na conversa dela era como se Deus estivesse falando, eu te amo, eu não tô aqui Glória com você, eu tô aqui para te abraçar, eu não vou deixar você sozinha, eu não vou deixar você. Então, gente, assim, nós temos que acreditar e viver a paternidade de Deus na nossa vida, receber o abraço de Deus, não simplesmente chegar na presença de Deus. Sabe, pastora Mila, eu acredito num Deus que conhece a gente, cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu sou essa filha, eu sou essa filha. Eu sou essa filha que quando tá saindo de casa fala assim, Senhor, eu tô indo para um lugar que é difícil achar uma vaga lá, de carro, de estacionamento. Guarda uma vaguinha para mim, do mesmo jeito que uma filha pede para um pai. Pai, guarda um pedacinho do bolo para mim. Guarda um pedacinho, deixa um pedacinho do brigadeiro para mim. E o pai deixa. Então eu saio de casa que eu tô indo para um estacionamento, um lugar que eu sei que o estacionamento lá é cheio. Eu falo assim, Senhor, eu tô saindo, meu Deus, guarda uma vaguinha lá para mim. E aí quando a gente chega, o que acontece? Tem lá uma vaga. Na hora que chega, tá lá uma O vaga. carro sai. O carro sai, exatamente. O carro sai e eu entro. Então, assim, eu sou esse tipo de filha, que tem esse relacionamento com Deus, assim, sabe? Que eu não chego para Deus só naquela hora que tem uma situação impossível, uma situação. Então, eu quero falar para quem está aqui agora me ouvindo, que Amém. Deus se importa com a sua carência, esse dia que você se sente só. Então, corra para Deus nesse momento. Fale com Jesus nesse momento. Quando Jesus fala na Bíblia, eu não chamo vocês de servos, eu chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas em outras palavras, eu quero revelar para vocês o desejo do meu coração. Em Salmos, nós aprendemos que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Se a gente ama a Deus, teme a Deus, Ele tem segredos para contar para nós, segredos para nos revelar. Então eu falo assim, Senhor, eu quero saber os teus segredos. Então é pelo caminho do temor do Senhor, pelo caminho da obediência. O Senhor fala, Jesus fala, se vocês me amam, vocês me obedecem. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se a palavra de Deus para mim, eu leio a palavra, eu amo a palavra de Deus me confronta, a palavra de Deus me transforma. E às vezes, mesmo eu querendo fazer uma coisa da minha cabeça, do meu intuito, eu tô aqui querendo fazer aqui do meu roupante, que eu falo essa palavra, a gente fala essa palavra do Maranhão. Mas eu sei que isso não é a vontade de Deus, o Senhor não vai ficar feliz com isso. Eu amo tanto a palavra de Deus que eu não vou fazer. Eu amo tanto o Senhor, eu não vou fazer. Então é isso. Guarde o seu coração. Moça que nos ouve aqui hoje nessa live. Guarde o seu coração. Obedeça a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. E o Senhor tem frutos, tem colheita para aquela pessoa que obedece, para a pessoa que guarda, para quem é fiel. Eu falo assim, não é porque eu esperei 30 anos para ter um bom encontro que você também vai precisar esperar 30 anos. Às vezes Deus tem para você, se às vezes tem uma jovem aqui de 19 anos, 18 anos, isso não quer dizer que você vai esperar até os 30 anos, não é verdade, pastora? Mas eu também quero falar... Eu orava, gente, eu orava 4 da manhã. 4 Era. E eu orava assim, Deus, eu não quero casar errado, não me deixe escolher, que o Senhor não erra. Eu posso errar, mas o Senhor não erra. Eu orava assim. E quando nós orávamos, eu e meu esposo, eu falava assim, em nome de Jesus, se não era a tua vontade, Senhor, nós não aceitamos esse relacionamento, nós não aceitamos. E era dessa forma que eu orava, Deus, eu quero a tua vontade. O versículo que eu citava é a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Eu sempre falava, Deus, eu quero a tua vontade. É boa, é agradável e é perfeita. E eu falava, Deus, eu não quero pagar preço quando estiver no casamento. Eu quero casar como de Deus, que Ele me leve para a igreja, que a gente faça a obra junto, nós dois juntos, que um homem que ore por mim. Eu quero assim, Senhor. Eu orava assim. Deus, eu não quero ficar pagando preço para homem se converter, casada. Eu quero homem convertido. Eu quero homem de Deus. E é impressionante, quando a gente ora, a chave é a oração.
É, o relacionamento com A Deus. chave é você abrir o seu coração para Deus e falar para Deus e se render. Deus sabe, do fundo do meu coração, que quando meu esposo chegou, né? Ele era bem assim, as meninas queriam casar com ele. Quando ele chegou, eu falei, Deus, por mais que eu queira, mas eu quero o que o Senhor quer. O que o Senhor quer é o que eu quero. Eu me rendo. Não quero casar errado. E assim, como você estava falando aí, uma coisa que eu achei muito interessante, você falou assim, que Deus revela segredos. Deus falou para mim, quando eu estava orando com meu esposo, que eu que ia mudar de estado. Eu tô aí nessa também. Eu moro em Brasília hoje, gente. Pra quem não sabe, o Samuel mora em Fortaleza. Pra quem não sabe, gente. Então, eu tô aqui, o Espírito Santo tá aqui e fala. E você morava onde, pastora? Eu morava no Pará e meu esposo no Tocantins. Eita. Então, minha cabeça de todo tempo, né? Era que o meu esposo ia pra minha cidade. Jamais não passava pra minha cabeça deixar a minha família. Jamais, jamais. E um dia, eu orando de joelho, Deus falou assim, esse é teu esposo. Deus falou assim, é o teu esposo. Você vai mudar para Palmas, eu moro no Palmas, Tocantins. Eu tenho uma obra para você, eu vou te tratar lá e vou te dar música. Gente, impressionante. Tudo que Deus falou aconteceu. Mas eu resisti à mudança. Mas Deus falou para mim. Deus já conversou contigo sobre isso? Olha, ou não pode falar, Thaís? Não, eu falo assim, eu acho que no meu caso não foi assim, tão de Deus falar assim, é ele, não sei o quê. Eu costumo até falar assim, que às vezes a gente fica esperando, eu falo isso para jovens, né? Às vezes a gente fica esperando entrar um anjo dentro do nosso quarto, quando a gente está orando, o anjo com a bandejinha e o nome do escolhido, né? Tá aqui o nome do escolhido aqui, esse aqui é o escolhido, né? E não é que isso não possa acontecer. Isso, se Deus quiser fazer assim, ele faz. Ele pode falar o nome, revelar o nome e tudo mais e tal. Mas o que acontece normalmente, que eu costumo falar, né? Quanto mais a gente está perto de Deus, então mais facilidade temos para ouvir a voz de Deus. E aí, Deus, ele não vai dizer o nome. Muitas vezes ele não vai dizer o nome para você. Mas Deus, ele, como eu disse, ele é um pai tão amoroso que ele nos livra de ciladas violentas também. No sentido de, como assim? E aparece, gente, uns laços, a gente fala assim, aqui em Brasília, a gente fica brincando, que é uns laços, chuta que laço, tinha até uma música, né? Às vezes a pessoa pensa que é bênção, mas é laço, não é bênção, é laço. Aí a gente tinha uma música que a gente brincava que chamava Chuta que é laço. Aí às vezes você tá. Aí você tá começando, você olha para uma pessoa e você acha que aquela pessoa vai ser bênção para sua vida, mas aquela pessoa não vai ser. Se você está caminhando com Deus, está perto com Deus, está ligada com Deus, Deus vai te dar sinais de que aquela pessoa não é a pessoa certa. Não é porque Deus não vai te dizer o nome que ele vai deixar você entrar em ciladas na sua vida para deixar você quebrar a cara. Deus não tem prazer nisso. E aí, como é que são esses sinais que Deus dá? Deus, às vezes, mostra através do conselho dos pais. Às vezes, a paz que não tem, que eu falei aqui sobre a paz. É uma pessoa, às vezes, é um relacionamento que você entra e aquele relacionamento é atribulado, um relacionamento sem paz. Você vai dormir, é um peso, uma preocupação. A corda parece que não descansou. Aí a mãe, os líderes, os pastores, as pessoas em volta, as pessoas... Tem gente que... Não sei se você já viu na caminhada assim na igreja, já que você volta. Pessoas que eram uma bênção e se relacionaram. É pessoas assim que eu falava, meu Deus, isso vai revolucionar o mundo. Aí de repente, caso errado, morre. Oh, meu Deus, meu Deus. E Deus vai morrendo, vai murchando, desaparece, desvia. Nossa. Então é por isso que quando a gente começa um relacionamento, a gente coloca diante de Deus, o Senhor ele vai dando sinais, verde ou vermelho. Aí ele vai dizendo, pode ir seguindo esse aqui, vai. Aí, quando você falou aí que Deus falou com você. Comigo, como foi que aconteceu com Samuel? Eu comecei a conversar com o Samuel, eu já orava muito antes, a minha vida toda. Muitas pessoas perguntam, né? Como é que foi, se a gente orou junto, como é que foi, tudo mais e tal. Eu falo assim, gente, vida sentimental a gente tem que orar sempre. Nós temos que orar sempre pela vida sentimental. Não é esse negócio de começar a orar só quando aparecer uma pessoa. De jeito nenhum. A gente ora sempre.
E aí, quando eu comecei a conversar com o Samuel, nós começamos a orar e tudo mais, e os sinais verdes de Deus foram aparecendo, né, pastora? E aí, quando nós começamos a namorar, no dia 23 de janeiro desse ano, o Samuel me pediu em namoro. E aí, assim, eu muito feliz. Minha família já tinha conversado com os meus pastores, já tinha conversado com os meus pais, conversado muito com ele também, já tinha conversado bastante com ele. Quando a gente passou poucos dias antes de a gente completar um mês, eu senti uma convicção no meu coração que ele era a pessoa certa para minha vida. Mas foi assim algo assim que Deus colocou, que a gente até brincou assim, né? Ele falava assim para mim, eu falei para ele, meu amor, você pode ficar tranquilo que eu sou a sua última namorada. Aí ele ria, ele achava que eu tava brincando assim com ele, né? Antes de um mês, a gente não tinha nem um mês de namoro ainda. Aí eu falei pra ele, olha, se não for se eu não fosse a última namorada pra casar, eu vou ser a última porque Jesus tá voltando. Mas que eu sou a sua última namorada, eu sou a sua última namorada. Aí ele ria e tudo mais, assim, achando engraçado, né? Mas foi uma convicção que eu tive, que foi uma coisa assim, que como ele falou agora no noivado, no dia da live do noivado, pra quem tá aqui, quiser assistir o noivado, vai lá no canal dele, Lindo, Samuel gente. Wagner, o canal do Lindo. YouTube. Tá lá o nosso noivado lá, foi a coisa mais linda. Eu fico assistindo até hoje, pastora. Me emociona até hoje também. Já assisti E várias vezes. e ele fala, quando ele estava lá falando, ele fala assim, eu sei porque sei, né? Como que você sabe? Eu sei porque sei. E é essa convicção que Deus coloca no nosso coração, não é verdade? É verdade. Deus é lindo, né? Glória a Deus. Aí, mas não sabe quem vai, quem vem. Então, até agora, a nossa conversa é para eu ir para Fortaleza. A história agora, até agora, nós estamos trabalhando. Né? Nós estamos trabalhando para eu ir para Fortaleza. Então, pessoal de Fortaleza que está aí na live aí, estou chegando, se Deus quiser. E o casamento vai ser quando, Thaís? Nós estamos preparando tudo para casar em março do ano que vem. Ei, O nosso planejamento, o nosso planejamento para casar em março do ano que vem já está perto, já está perto. Tá perto. Gente, é um sonho. Glória a Deus. Eu não sei qual horário que a gente tá. Qual horário que a gente já tá? Estamos uns 40 minutos, né? Já falta só 12 minutinhos. 10 minutinhos, Então, na verdade, falta. Essa live, gente, é para você criar muitas expectativas. Acho que já pode ativar os comentários para a gente ouvir agora nesses últimos minutinhos aí o que o pessoal quer falar. Se tem alguma pergunta pessoal, aí, né? Quem tiver alguma pergunta. Tanto comentário. Cadê você, gente? Quem quiser fazer uma pergunta aí pra Thaís. Talvez você tá num relacionamento já. Tudo é possível para Deus. A nossa história não é a sua história, viu, gente? Exatamente. Exatamente. Eu falo muito isso mesmo. Eu falo assim que às vezes a pessoa teve uma vida que viveu muitas coisas, se encontrou com Deus já no meio da caminhada, às vezes no. Mas assim, às vezes fala assim, eu não tenho, Deus não tem isso pra mim, porque minha vida já fiz muita coisa errada. Gente, o que importa é o compromisso que você tem de hoje pra frente. Não é, pastora? A senhora pode falar isso aí melhor do que eu até. Que assim, eu falo assim pela unção pastoral na vida da senhora, né? Na sua vida, né? E aí eu falo assim que quanto a gente o nosso compromisso a partir de agora, e Deus, não, essa questão de ficar olhando para o passado, quando nós tomamos a decisão de caminhar com Jesus, é isso que faz toda a diferença na nossa vida, né, pastora? É verdade. Eu acredito que Deus é um Deus de recomeço, gente. Me interessa. Você tá num casamento, talvez você olha assim, casei errado, mas Deus, ele pode mudar qualquer situação. Vai depender muito da sua busca, da sua fé. Talvez você tá esperando, né? Talvez você tá no relacionamento, não tá sentindo paz, é o momento de você renunciar, né? Acredito. Mas tem um pessoal que tá fazendo umas perguntas aí, Thaís. É errado para Deus as características físicas, jeito, etc? Pode perguntar. Pode responder, Thaís. Então, é a famosa listinha, né? É a famosa listinha. Eu tinha. É a famosa listinha, que a pessoa às vezes escreve lá as características, né? Eu quero assim, eu quero assado. Eu não acho errado escrever a listinha, não. Mas eu acho como foi... Eu fiz a minha listinha também. Há pouco tempo atrás, eu fiz a minha listinha.
E aí, quando eu fiz a minha... Eu vou falando aqui, pastora, e você vai lendo as perguntas, porque se eu ficar ali no desconcentro, tá? Aí depois você me Tá fala bom. aí qual é a pergunta para eu responder, tá bom? E aí eu fiz a minha listinha, mas eu coloquei lá no final da minha listinha, gente, um asteriscozinho. E eu falei assim, Senhor, esse aqui é o que a Thaís quer, mas é o Senhor que sabe o que eu preciso. Isso aqui é o que eu quero, mas o Senhor sabe o que eu preciso. Então, eu coloco, eu submeto a minha listinha à tua vontade. Então, porque assim, a Thaís de 10 anos atrás queria outras coisas que a Thaís de hoje quer, não é verdade? Às vezes a gente amadurece. O amadurecimento faz a gente querer enxergar mais longe e querer coisas mais maduras, né? Coisas mais relevantes. Então, eu coloquei esse asteriscozinho lá e falei para o Senhor, né? Falei, Senhor, faz a tua vontade e não a minha. E aí Isso eu é falo importante. que eu, Isso é eu coloquei. importante. Então eu falo que a minha listinha hoje, ela serve de um memorial. Eu leio a minha listinha hoje e o Senhor me mostra, minha filha, você queria isso, mas eu te dei mais do que você me pediu. Então é por isso que eu sou a favor da listinha. Agora sim, gente, tem gente que faz umas listinhas que eu vou te contar. Teve uma menina que um dia colocou assim: eu quero um homem que goste de churrasco. Ô, minha irmã, Ah, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa, não. Coloque assim, as coisas assim mais personalidade, caráter, sobre vida profissional, vida espiritual, né? Ficar nesse negócio assim, ai, que seja um homem que gosta de churrasco. Aí é demais também, né, também pastora? demais, né, gente? Vamos ser específicos como Ana, né? Eu quero um Isso. filho, varão. Seja específica, não, acho que não detalhista demais, mas Não, é umas coisas assim que a também. gente Porque, quer. tipo assim, é porque às vezes a pessoa se baseia na lista, aí coloca lá, aí conhece uma pessoa que não gosta de churrasco. Não, pô, não é porque não gosta de churrasco. E churrasco não é uma coisa que determina uma pessoa, né, minha gente? Então, é isso aí. Estão perguntando aqui na live se vocês são ciumentos um com o outro. Não, a gente tem o ciúme saudável, aquele ciúme do cuidado. Eu acho que todo relacionamento tem que ter um pouquinho que é aquela parte do cuidado. Mas agora esse ciúme, de ficar com insegurança, eu acho que confiança e respeito são bases para qualquer É verdade. relacionamento, né? Então, quando se tem confiança, tem respeito, não tem por que a gente ficar com ciumeira em cima um do outro, né? Aqui tem um pessoal também perguntando Ah. como você lida como você lidou com os comentários. Você até falou um pouco, né? De estar solteira. Como foi que você Então, conseguiu aí lidar? Porque às vezes você quer entrar, eu preciso ter um namorado só para me entrar no grupinho, né? não, exatamente. Você tem que estar firme das suas convicções. Por que é que eu faço? Você tem que se perguntar: por que é que eu não namoro? Por que é que eu estou esperando em Deus? Porque críticas sempre vão ter na nossa vida, sempre vai ter. E cobrança também. É aquela fase, né? Quando a gente não namora, fica cobrança. Quando é que namora? Quando começa a namorar? Quando é que casa? Quando casa? Quando é que vai Eu ter tô os filhos? pedindo. Aí tipo assim, aí às vezes o casal não quer ter filho quando casa. Aí quando demora 5 anos, até hoje não tem filho, tem algum problema, alguma coisa, sempre tem essa cobrança. É Então verdade. nós não podemos levar a nossa vida, tomar decisões por conta das pessoas. Mas a gente tem que estar sempre provando o nosso coração e as nossas intenções, né? Estou solteira por quê? Porque estou sem opção, porque estou esperando em Deus, porque quero viver o melhor de Deus para minha vida. Então é isso. Se nós temos o nosso coração firme, a gente não cede a essas críticas. É muito difícil, gente. Realmente é chato, mas a gente tem que ser forte. Não pode ficar triste. Às vezes o inimigo quer tirar nossa alegria, abalar nossa fé. E nós temos que ter esse discernimento e não permitir. Inimigo, você quer me entristecer hoje, mas você não vai conseguir, não. O inimigo quer, às vezes, atirar flechas, dizendo que a gente não vai ser próspero, que está escolhendo demais, que não vai ter um bom casamento. Mas aí cabe a nós repreender essas palavras da nossa vida e voltar os nossos olhos, voltar o nosso olhar para o Senhor e para as promessas dele na nossa vida. Amém. Que lindo, Thaís. Eu sinto dos seus lábios jorrando assim, muita água. Ai, glória a Né? Deus, Água glória a viva. Deus. Realmente você é uma jovem que inspira. Glória a Deus, é muito lindo ver alguém
né? Que tem compromisso com a palavra, compromisso com Deus. Isso é lindo, né? Glória a Porque Deus. quando a gente não tem compromisso, às vezes a gente é muito parecido com a maioria, né? E a Bíblia fala muito de manter o azeite, de ter o azeite. E para ter o Espírito Santo necessita pagar-se um preço, né? De renúncia, de decidir viver a vontade de Deus. Então você é uma jovem que inspira. E eu queria que você deixasse assim, um recado aí pro pessoal, orasse. Porque tem muita gente que nessa área sentimental já não tem mais esperança. Ou então quer a vida do outro, tá desesperado, já tá cansado de esperar, acha que não vem. Eu queria que você ministrasse uma oração de esperança, né? Eu quero orar, eu quero orar. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. E como nós falamos aqui, que essa é uma live hoje sobre sonhos, eu quero deixar essa palavra para você. Que às vezes você pode olhar para trás, como eu disse aqui. Poxa, eu não me guardei, eu não esperei, já tive relacionamentos frustrados, mas a palavra que eu quero deixar para você hoje é: volte a sonhar. Volte a sonhar, porque Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em colocar você num lugar de bênção e num lugar de vida abundante. Amém. E também eu quero falar que caminhar com Deus é o segredo. Quanto mais perto estamos de Deus, então nesse lugar nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque quanto mais perto caminhamos de Deus, então nós estamos pertinho do caminho da vontade dele. E a vontade de Deus para nós, na vontade de Deus para nós está a nossa alegria, na vontade de Deus para nós está o cumprimento das promessas, na vontade de Deus para nossa vida está tudo que nós precisamos. Então vamos correndo para o centro da vontade de Deus para nossa vida. O que Deus tem para nós é o lugar certo, é para esse lugar que a gente tem que correr. Então eu abençoo cada mulher, cada homem, cada pessoa que está aqui nessa live hoje. Eu abençoo você com uma palavra de esperança. Eu abençoo você com uma palavra de Deus, com uma palavra de bênção. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo tem colocado no seu coração, que você não vai ter um casamento abençoado, nós repreendemos hoje essa palavra no nome de Jesus. E eu quero orar agora. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui nessa live, cada pessoa, cada família, cada homem, cada mulher que está aqui nessa live hoje, o Senhor sabe, o Senhor conhece histórias, trajetórias, decepções, frustrações, o Senhor sabe de cada uma. E eu quero hoje, junto com a pastora Mila Carvalho, ministrar uma palavra de bênção sobre a vida de cada pessoa. Eu quero orar para que sonhos sejam ressuscitados hoje. Pessoas que não sonhavam mais, voltem a sonhar, porque nós sabemos que o Senhor tem prazer na família, o Senhor tem prazer em vida abundante. O Senhor disse para nós: eu tenho para vocês vida e vida em abundância. Então é isso hoje que nós pedimos hoje sobre a vida de cada pessoa. Pai, da mesma forma que o Senhor fez comigo e me abençoou com um bom encontro, com um amor tão especial na vida do Samuel e na minha vida, eu quero hoje ministrar sobre a vida de cada uma, que vivam relacionamentos abençoados, prósperos, relacionamentos cheios da tua presença, relacionamentos livres de embaraço, de peso, de bagagens, meu Pai. Mas que agora, em nome de Jesus, cadeias sejam quebradas, olhos sejam abertos, para que possamos enxergar o que o Senhor tem para a nossa vida. E eu quero orar também, Jesus, pela pastora Mila Carvalho, pela sua casa, seu ministério, sua família. Muito obrigada, Jesus, porque ela é essa mulher que fala, Jesus, que ministra, que não teme, que vai, que ela é corajosa. Muito obrigada, meu Pai, por essa noite. Obrigada por cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu oro, Jesus, e abençoo em nome de Jesus cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria, glória. Glória a Deus. Muito bom, viu? Muito bom. Quando a gente se encontrar, eu quero te dar um abraço. Em nome de Jesus, não vai ter mais corona.
não vai ter mais corona e vamos dar esse abraço. Eu quero esse abraço. Eu quero esse abraço, viu? Muito obrigada, pastora. Muito obrigada por esse convite. Amém. Muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz. Glória a Deus. Quero falar que aquele versículo de Romanos que diz: se alegre com os que estão alegres. A gente se alegra com você, com o seu noivado, Amém. com o casamento. A gente vê tudo que está acontecendo. Eu sempre, quando eu olho, eu fico sorrindo. Né? Eu me pego sorrindo com vocês, se alegrando. É muito bom, né? Contar o que Deus tem feito na nossa vida e dar glória a Ele, porque Ele é bom. Vamos tirar um print. Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Então, eita, meu Deus, para esse print ficar bem Tira aí bonito. também, que eu posso desligar a live aqui, que às vezes eu não sei tirar. Vai, gente, vamos fazer um print, gente. Tira aí, gente, os prints que depois eu vou repostar. E marca a gente pra gente repostar vocês. Tira aí. Pronto. Ah, deu certo, gente. Glória a Deus. Muito bom. Deus abençoe. Que vocês tenham muitos filhinhos lindos. Amém. Casamento Amém. seja um mover de Deus. Eu tenho certeza que vai ser, porque o noivado já está sendo. Tudo está sendo com a presença de Deus. Glória a Deus. É muito lindo ver o agir de Deus, o honrar o Senhor na vida de vocês. Amém? Amém. Glória muito a Deus, obrigada. pastora. Beijão. Obrigada, beijão. Deus abençoe, pessoal.